Olá, a paz. Saúdo vocês em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queria compartilhar com vocês hoje uma palavra, novamente sobre oração. Nesses dias nós precisamos aprender sobre oração. Nós precisamos aprender o tipo de oração que move o coração de Deus a nosso favor. E eu queria trazer uma meditação para você hoje. Está lá em Isaías 38, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-ás isso da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. E assim retrocedeu o sol os 10 degraus que já havia declinado. Queridos, queria falar com você a respeito de oração. A oração que Deus atende é a oração que nós nos apresentamos diante de Deus com sinceridade. Ezequias era um homem que já tinha enfrentado vários tipos de tribulações, já tinha enfrentado um exército assírio. A Síria queria dominar Judá, e ele fez uma oração, ele apresentou suas queixas diante do Senhor, e o Senhor enviou um anjo que matou 185 mil homens. Foi ali uma vitória milagrosa. Mas logo após dessa vitória milagrosa, esse homem, Ezequias, fica doente. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ele adoeceu de uma doença mortal. A Bíblia não relata que tipo de doença que era. A Bíblia só relata que o profeta é enviado à casa desse homem e diz: olha, você vai morrer. Essa é a palavra que veio hoje para você. Mas o que é interessante desse homem é o posicionamento que ele toma diante de Deus. A Bíblia diz que ele chora muitíssimo. A primeira coisa quando nós recebemos uma notícia difícil, a primeira coisa quando nós estamos enfrentando um problema que nós não conseguimos resolver, muito de nós choramos. Mas nós não choramos por apresentar a Deus o que está acontecendo. Nós choramos porque aquilo nos causou uma dor e nós sabemos que nós não vamos conseguir resolver aquela dificuldade. Mas esse homem, além de chorar muitíssimo, ele não ficou só no choro. Ele se posicionou diante de Deus. Eu tenho falado muito sobre se posicionar diante de Deus em oração. E esse homem, ele se posicionou diante de Deus em oração, mas ele fez uma coisa que muitas vezes eu e você não sei se a gente conseguiria fazer. Esse homem, ele se apresenta diante do Senhor e fala para Deus o que ele fez diante de Deus, a sua fidelidade, as obras que ele fez diante de Deus. Eu fico pensando na minha vida, o que eu teria de bom para apresentar para o Senhor? O que eu teria de bom para dizer para Deus: Senhor, me abençoa porque eu fui fiel ao Senhor. Eu fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Eu fui fiel na oração. Eu fui fiel na intercessão. Eu fui fiel em buscar o Senhor. Eu sou fiel em ler a Bíblia. Eu sou fiel em tudo que eu fizer para o Senhor. Nós podemos apresentar diante de Deus a nossa fidelidade? Você é fiel ao Senhor? Olha lá o texto que diz a palavra de Deus. Ele diz no verso 3:
Lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos olhos do Senhor. E chorou muitíssimo. Qual é o tipo de fidelidade que o Senhor nos pede? No que nós precisamos ser fiéis a Deus? Esse homem, ele tinha justificativas diante de Deus para orar e falar: Senhor, me perdoa, eu quero viver mais, eu quero passar mais um tempo sobre essa terra. Foi essa oração que ele disse para Deus: eu quero ser fiel ao Senhor. E eu sou fiel ao Senhor, e eu tenho que apresentar diante de Deus. Você pode se apresentar diante de Deus como uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, uma pessoa que realmente é leal, uma pessoa que não fala mal da vida de ninguém, uma pessoa que é referência, uma pessoa que, quando as pessoas precisam, elas sabem em quem elas podem confiar, porque você é leal, porque você é uma pessoa de confiança. Na verdade, nós queremos a lealdade de Deus, queremos usufruir do que Deus tem para nós, mas nós não somos fiéis com o Senhor. Tudo ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Muitas vezes, nós deixamos de servir ao Senhor, de amar o Senhor, de estar na casa do Senhor, para fazer qualquer outra coisa. Nós deixamos de orar para assistir uma televisão, nós deixamos de ler a Bíblia para ficar no WhatsApp, para ficar nas redes sociais. Nós deixamos de ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos na igreja, por qualquer motivo, por festa de aniversário, por outras necessidades, até ficar em casa sem fazer nada, porque eu preciso descansar, porque eu trabalho a semana inteira e eu não tenho tempo para Deus. Queridos, nesse tempo em que nós temos nos mantido dentro de casa, nesse tempo, qual é a tua fidelidade? Qual é o tipo de fidelidade que você tem tido com o Senhor? Você pode se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou uma mulher fiel. Senhor, eu sou um homem totalmente fiel a Ti. Será que nós não temos quebrado muitas vezes a nossa palavra diante do Senhor? Dizendo: Senhor, eu vou Te buscar mais. Senhor, eu vou ler mais a palavra. Senhor, eu vou orar mais. Quando na realidade nós não estamos fazendo isso. Então esse texto nos faz refletir de que esse homem, ele podia chegar diante de Deus e apresentar as suas queixas, porque ele tinha sinceridade e ele tinha obras para apresentar diante do Senhor. De que andou em fidelidade e amor diante da presença de Deus. E a última parte diz que quando esse homem orou desta forma, o Senhor ouviu a oração dele. O que é mais interessante é que as orações desses homens da Bíblia, o Senhor sempre escuta as orações e o Senhor sempre responde às orações dele. Então, o profeta volta e diz para Ezequias: Deus ouviu a sua oração e ele lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Queridos, o que você tem pedido ao Senhor nesses dias e você não tem sido atendido? Você pode chegar diante de Deus e mostrar para Ele que você tem sido fiel, que você é zeloso com a palavra, que você é zeloso na oração, que os seus cuidados são especiais com o reino e com tudo o que diz respeito ao reino de Deus? Esse homem, ele pôde se apresentar diante de Deus fiel e dizer para o Senhor que queria viver, e o Senhor ouviu a oração desse homem. E eu queria convidar você a orar. Então aqui a caixa de oração com os pedidos e nós queremos orar pelos pedidos dessa caixa. Convido você a orar comigo. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos diante do Senhor cada pedido dessa caixa. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desenganados pelos médicos, por aqueles que estão perdidos, Senhor, nos vícios, por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, não conhecem a sua graça e não conhecem o seu amor. Visita cada um deles. Visita, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã. Visita cada família, cada homem, cada mulher, cada criança.
Que o Teu Espírito Santo nos ensine como orar, que o Teu Espírito Santo nos ensine como buscar ao Senhor. Assim como esse homem, Pai, que pôde, diante de uma circunstância tão difícil, que era a morte que ele iria enfrentar, ele pôde se posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eu lhe fui fiel. Então, tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus erros e as minhas falhas. E eu preciso e eu quero, Senhor, viver mais. Assim como esse homem conseguiu alcançar em Deus aquele pedido do coração dele, assim, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor com sinceridade. Toma nossa casa, toma nossa vida. Ajuda-nos a ser zelosos com o Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te honrar nas nossas finanças. Ajuda, Senhor, a gente te honrar no meio da nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a te honrar na rua, a te honrar no comércio. A te honrar, Senhor, por onde nós passarmos, que o nosso bom testemunho possa ir à nossa frente. Senhor, que possamos ter um coração voltado a Ti e fazer aquilo que Te agrada. Senhor, perdoa, Senhor, aqueles que não têm andado em fidelidade. Perdão pelo aquele, Senhor, que tem se perdido na mentira, tem se perdido, Senhor, na inveja, tem se perdido no ciúme, tem se perdido em passar a perna nos outros, tem se perdido nas fofocas, tem se perdido em tantas coisas, Senhor, que ele não pode se apresentar diante do Senhor em fidelidade. Mas, Senhor, restaura a vida desse homem, restaura a vida desta mulher. Que o bom testemunho de Cristo possa inundar os seus corações. A tua palavra diz: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, Senhor, nos levante como realmente testemunhas vivas da sua graça, do seu amor e misericórdia. Oramos e intercedemos pelas pessoas que estão diante de problemas difíceis de resolver, onde só um milagre pode alcançar, como assim foi na vida de Ezequias, Senhor. Foi um milagre ele ter sobrevivido mais esses 15 anos, porque foi da tua mão, Senhor, que ele alcançou esse milagre. Então, eis-nos aqui como Ezequias, Senhor. Choramos pelos nossos próprios pecados, por quem nós somos. E queremos nos apresentar ao Senhor em fidelidade e amor para contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.